Boa noite, meus irmãos, que a graça do Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 32. Atos 20, verso de número 32. Atos 20, versículo 32. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão em suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Vamos orar. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome. Nós nos encontramos reunidos, Te bendizendo, cultuando, e fazemos isso, ó Deus, na pessoa do Teu Filho, pelo auxílio do Teu Espírito, reconhecendo que não há outro senão o Senhor, merecedor de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Fazemos isso também, ó Pai, a fim de dar testemunho a esse mundo de que pertencemos ao Senhor e que o Senhor também é nosso. E desta feita, Senhor, mostramos a esta terra que nosso coração pertence integralmente ao Senhor e que o Senhor reina soberanamente no nosso coração. Por isso, então, nesse instante, agrade-se em nos abençoar pela leitura e também exposição da Tua Palavra, que o Teu Espírito poderosamente nos instrua, edifique-nos por meio das Escrituras e faça-nos crescer na fé, de tal sorte que dia após dia cresçamos no desejo de estar com o Senhor e com o Santo e Bendito Filho, no reino de glória e de majestade. Dá-me então Tua graça nesse instante, na exposição da Tua Palavra, que meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas não sejam impedimentos para que o Teu povo Te ouça. Então somente exalta o Teu Filho pela pessoa do Teu Espírito e abençoa-nos com a leitura, como fizemos, e exposição e entendimento do texto. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Amém. Meus irmãos, essa é a última pregação que faço, incumbido da responsabilidade de pastorear-vos. A partir de hoje, de amanhã, não estarei mais nessa incumbência. E pensando então o que falar aos irmãos, e observando o momento, a necessidade, então resolvi fazer ou imitar o apóstolo Paulo. Diga-se de passagem, há uma distância astronômica entre ele e eu, infinitamente muito mais crente e santo do que eu, mas creio que o seu exemplo serve para nós nessa noite, de como procedermos numa ocasião como essa de despedida. Eu vou tratar então apenas do versículo 32, não irei expor o texto todo que vai do 17 até o verso de número 38, que aí eu teria que fazer uma série de pregações, não seria a última, né? Por conta de que é um texto extremamente rico. Mas creio que o versículo 32, como disse Spurgeon, são versículos que o seu conteúdo é como que uma página inteira da Escritura. Então eu vou me ater apenas ao verso de número 32.
Bom, para isso então, eu vou tratar, segundo o versículo nos apresenta, das qualidades das quais Paulo enumera no texto, porque são a sua motivação de encomendar aquela igreja ao Senhor, à palavra, com o objetivo de que eles fossem mais edificados na pessoa de Cristo e fosse confirmado a certeza da salvação deles, quando no final ele fala sobre a herança entre os que são santificados. Então eu vou seguir a mesma ordem do texto, e então nós veremos primeiramente, não todas, algumas das qualidades de Deus, algumas das qualidades da palavra, e algumas das qualidades da pessoa de Cristo, porque Cristo é a palavra encarnada, e também veremos a questão da edificação e da herança, ou seja, tentarei falar não demoradamente, mas observando esses 4 pontos que o próprio texto nos fornece. Dito isto, então, olhe para o texto que nós lemos. O apóstolo Paulo estava na sua véspera de retornar para Jerusalém, é a sua segunda, na verdade, sua terceira viagem missionária. Ele está aqui lá pelo ano 58 da era cristã, e Paulo, então, de viagem da Macedônia, passa por Éfeso, pela Ásia, e ele traz uma oferta. Ele vai deixar essa oferta, esse donativo aos crentes da igreja de Jerusalém. Os irmãos já leram esses textos, essas informações nos versículos e capítulos posteriores a esse. E então, ele passando por Éfeso, reúne os irmãos em Mileto, no porto, chama os irmãos, e ele então instrui as ovelhas, os presbíteros, advertindo-os a se manterem fiéis ao Senhor. Ele reconhece que existem perigos dentro e fora da igreja, quando ele fala de lobos que virão, que se introduzirão dentro do rebanho, e também de lobos que se revelarão por meio de sua partida, que já estavam dentro do rebanho. E então os verdadeiros crentes, os verdadeiros pastores deveriam ter sabedoria, diligência para entender isso e buscar compreender estas coisas, cuidar da igreja, pastorear a igreja. E já no finalzinho da sua fala, antes de se despedir de modo mais efetivo, Paulo então diz: eu vos encomendo, agora pois encomendo-vos ao Senhor, ou eu vos recomendo ao Senhor e a palavra da sua graça. Paulo encomenda aqueles irmãos ao Senhor, ao Deus e Pai, por uma razão muito simples. Os crentes precisam lembrar em todas as épocas e em todos os momentos que eles não estão sós na terra, ou que eles não estão, ainda que haja ligação entre os homens e quando estes se vão, mas eles não estão orfanados, eles não estão, de algum modo, desprotegidos quando alguém os deixa. Então, Paulo ensina aqueles irmãos, quando ele os encomenda ao Senhor, dizendo que, ainda que ele mesmo, Paulo, estivesse saindo do meio deles, mas eles tinham Deus como o seu Deus, eles tinham Deus como a fonte de seu consolo, e eles tinham Deus como o seu Pai. E nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer destas verdades. Paulo, então, diz àqueles irmãos, ele diz: eu vos entrego, eu vos recomendo, eu vos encaminho ao vosso Deus, que é meu Deus, ao vosso Deus, que é vosso Pai. Quando Paulo lembra aqueles irmãos de que estava encomendando-os ao Senhor, ao Deus e Pai deles, Paulo está lembrando àqueles irmãos a graça divina. Ele está lembrando àqueles irmãos que eles eram crentes não por opção, por escolha, pelo contrário, o homem já nasce perdido em seus pecados e delitos, e o homem já se encontra, ainda que no primeiro dia de seu nascimento, ele já se encontra em oposição ao Deus bendito, e a única razão pelo qual ele pode dizer que tem Deus por seu Deus é por conta da graça divina,
da graça revelada a nós, da graça que Deus então trouxe na pessoa de seu Filho, a fim de nos comunicar o seu amor eterno, o perdão de nossos pecados e nossa salvação. Então, é importante lembrarmos disso, da graça divina, da graça que provém de nosso Deus, que é também nosso Pai. Paulo lembra aqueles irmãos que, se eles têm Deus por seu Pai, então eles têm alguém que está comprometido em suprir suas necessidades, porque que pai haveria de assistir seu filho definhar e não ter o desejo de lhe socorrer? Então, quando Paulo encomenda-os ao Senhor, fazendo-os lembrar de Deus que era seu Pai, fazendo-os lembrar da graça divina, Paulo então convida aqueles irmãos e conclama aqueles irmãos a entregarem-se a Deus, a entregarem ao Senhor as suas necessidades, as suas lutas, sabendo que não há ninguém que tem mais desejo de socorrer o seu povo do que o próprio Senhor, do que o próprio Deus, que é nosso Pai. Então o apóstolo encomenda-os ao Senhor e diz a eles que Deus, graciosamente, Pai Santo e Bendito, iria sustentá-los em todas as suas necessidades. Então Paulo adverte aqueles irmãos para que eles não se ausentassem da presença divina, para que eles não se distanciassem do Senhor, sob o motivo, debaixo desse motivo, de que agora estavam sem a presença apostólica, sem a presença paulina. Paulo então encaminha aqueles irmãos ao Senhor, e ele faz isso fazendo-os lembrar da sabedoria divina. Paulo, quando diz, eu vos encomendo ao Senhor, Paulo quer que aqueles irmãos se lembrem de que Deus é sábio, e que ainda que nós não entendamos e não compreendamos certos modos de agir da parte divina, é prudente nos entregarmos aos seus modos de agir, e é prudente descansarmos na sua ação, porque Ele é sábio. Sua sabedoria não é vista apenas quando Ele toma uma decisão que aos nossos olhos é acertada, mas a sabedoria divina, na verdade, é vista no fato dele ter criado, sustentado, dirigido e continuará a dirigir todas as coisas, tanto no céu quanto na terra, tanto as grandes quanto as pequenas. Então Paulo conclama aqueles irmãos a se entregarem e a confiarem na sabedoria divina, a dependerem de Deus e da sua muito santa e sábia direção. Paulo diz àqueles irmãos que ninguém melhor do que Deus, que era seu Pai, que é nosso Pai, para dirigir nossos negócios, nossos anseios, nossos desejos, nossos pensamentos, nossas habilidades. Não há ninguém mais digno de inteira confiança para dirigir nossas vidas do que Deus, pois não há ninguém mais sábio do que Ele, conhecedor de todas as coisas, tanto daquelas que nós vemos quanto da que não conseguimos ver, daquelas que nos fogem à razão, quanto daquelas que são fáceis de se perceber pela razão. Não há ninguém que discirna melhor todas as coisas, todos os mistérios, a não ser o nosso Deus. E então Paulo diz, pela sabedoria divina, deixe Deus dirigir os negócios da sua vida. E entenda a palavra negócios no sentido de todas as coisas. Deixe Deus dirigir então o vosso casamento. Deixe Deus dirigir vossa responsabilidade como marido, como esposa, como filhos, no trabalho, como crentes, como vizinhos, em todos os aspectos, em todos os lugares da vida. Paulo encomenda os irmãos e diz, deixe Deus dirigir vossos negócios, vossa vida. Ele é sábio, Ele tem toda a sabedoria. Paulo encomenda os irmãos ao Senhor e faz lembrar que Deus é o Todo-Poderoso. E não há ninguém melhor para guardar os crentes do que Deus, pelo seu poder, pelos seus anjos, pelo seu Espírito, pelo seu Filho, pela sua palavra. Paulo então diz àqueles irmãos que de fato somos como ovelhas lançadas aos lobos, foi a palavra de Cristo.
advertindo-nos do perigo que corremos na face da terra pelo fato de termos Cristo como nosso Redentor. Todo indivíduo, onde quer que ele esteja, quando ele se pronuncia crente em Jesus Cristo, imediatamente ele angaria para si o ódio, a fúria e a ira de Satanás, dos demônios e dos incrédulos. E então, quem pode nos proteger, nos guardar? Quem pode nos dar caminhada tranquila e serena na face da terra até o dia de nossa morte e de nosso encontro com o Senhor Jesus Cristo, senão nosso Deus, que é nosso Pai, que tem todo o poder? Então os crentes precisam lembrar do poder de Deus e de que este poder está disposto a fim de guardar, proteger o seu povo. Mas o poder divino não está para nos guardar apenas das tentações de Satanás, nem das ações maléficas dos homens incrédulos deste mundo, mas o poder de Deus também está para nos guardar do pecado e da corrupção dos tempos. Escrevendo aos Romanos, um tempo anterior do que este, em termos de tempo, Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, para que os crentes, dependendo do poder de Deus, não deixassem com que suas mentes fossem corrompidas, pervertidas, modificadas pelas novidades, filosofias, pela astúcia dos homens, manifestadas tempo após tempo, mas adverte que os crentes deveriam permanecer fiéis ao Senhor, a fim de desfrutar da bondade, da santidade e do poder revelados na palavra de Deus e na sua vontade. Então, escrevendo agora, falando aos irmãos de Éfeso, Paulo então diz que Deus tem todo o poder, não apenas para guardar o corpo físico das ações malignas de Satanás, dos homens maus, mas Deus tem todo o poder para guardar nossa alma dos ferimentos não letais, mas extremamente perigosos, das heresias, dos erros doutrinários, de vidas mergulhadas em pecados e corrupções que tempo após tempo se renovam. Então Paulo lembra aos irmãos e diz: eu vos encomendo ao Senhor, porque não há ninguém em que eu possa confiá-los, não há mãos melhores do que a de Deus para que eu vos entregue. E então Paulo diz: eu vos encomendo ao Senhor, que tem poder para guardá-los do pecado, da corrupção dos tempos, dos erros, das heresias, das ações de Satanás. Quando Paulo disse àqueles irmãos: eu vos encomendo ao Senhor, lembrando que Deus era seu Pai, que Deus era o Deus deles, que Deus era a fonte de seu consolo, Paulo lembra aqueles irmãos que a garantia que a igreja possui de que não será tragada pelas novidades, pelas ações dos homens ou de Satanás, é exatamente o fato de que Deus decidiu se importar com os crentes. E por esta razão, Paulo estimula aqueles irmãos e diz: vocês devem buscá-lo, vocês devem lançar sobre os ombros de Deus, sobre as mãos de Deus, aos cuidados de vosso Deus, vocês devem lançar os cuidados da sua vida a Ele, e tão somente a Ele. E como isso é confortador para nós, não é? Em momentos de despedida, geralmente podemos nos pegar com o coração trêmulo por conta daquilo que não conhecemos, do novo, e então nos vêm dúvidas, e é uma grande brecha para que Satanás coloque em nosso coração descontentamento, coloque em nosso coração intrigas, invejas, amarguras, coisas das quais não honram a pessoa de Jesus Cristo. E então Paulo, naquele momento de despedida, Paulo então encomenda os irmãos ao Senhor e diz que Deus decidiu se importar conosco. É de seu agrado, foi de sua vontade, desde os tempos eternos, querer nosso bem, e não apenas querer, mas trabalhar para o nosso bem, porque isto o exalta, o glorifica e honra
o seu Filho Jesus Cristo, porque honra a igreja, que é noiva de Cristo. Então, com estas palavras, Paulo estimulou aqueles irmãos e a nós também a lançar todos os nossos cuidados, tudo aquilo que requer atenção acerca de nossa vida, a lançar nas mãos do Senhor. E isto muito nos consola e muito pastoreia nosso coração, saber que o Deus Todo-Poderoso, em sua providência, poder, graça, sabedoria, amor e compaixão, cuida, dirige e sustenta as nossas vidas. E então, imitando o apóstolo Paulo, a quem devemos imitar, eu vos encomendo ao Senhor. E o meu desejo é que os irmãos prossigam, buscando um relacionamento cada vez mais fiel, mais vivo, um relacionamento cada vez de maior proximidade com esse Deus que decidiu querer o seu bem, o seu cuidado. Não apenas o seu bem nesta terra, mas, sobretudo, o seu bem no reino dos céus após a sua morte. Em segundo lugar, Paulo então encomenda os irmãos ao Senhor e à palavra da sua graça. Ele então diz: encomendo-vos à palavra da sua graça. A palavra, de fato, ela é fonte da esperança dos crentes. Nós encontramos sobejamente, de forma muito vasta nas Escrituras, o Senhor se preocupando com nossa esperança, com a saúde de nossa alma e de nosso coração. Então, a palavra é fonte da esperança cristã. Nos momentos de dificuldades, sofrimentos, abatimentos, tristezas, a perda de entes queridos, a palavra poderosamente invade o coração, apazigua, consola, tranquiliza e traz esperança ao coração dos crentes. E então Paulo encomenda os irmãos à palavra da graça, porque ela, de fato, é a única que pode nos dar esperança. Ela é verdadeira e, por isso, a esperança que ela nos promove é uma esperança verdadeira, pautada no poder, na obra e na pessoa do próprio Deus. Muitas pessoas têm buscado esperança na educação, na esperança de que dias melhores teremos na terra. É possível termos dias melhores em alguns aspectos na terra, mas, na verdade, a única e a verdadeira fonte de esperança é a palavra da graça, a palavra de Cristo. Sem ela, nós não encontraremos esperança verdadeira. Podemos encontrar uma esperança falsa, passageira, mas a esperança duradoura, aquela que não me garante dia bom apenas para o amanhã, mas por todos os dias da minha vida, e depois, quando deixar esta terra, somente a palavra é poderosa, e somente a palavra é fonte de esperança na terra e no reino dos céus. Então Paulo encomenda os irmãos à palavra do Senhor. A palavra que é nossa regra de fé e de vida. Às vezes nós ficamos com dúvidas sobre o que fazer em determinadas situações. Você não deve ter dúvidas no que fazer em várias situações da vida. Deus te deu um manual, a sua palavra. Na verdade, as dúvidas provêm ao nosso coração não por falta de uma instrução de Deus, mas por uma recusa particular de nosso coração em nos submeter e em crer e confiar na palavra. A palavra é nossa regra de vida e de fé. Tudo aquilo que precisamos saber para a nossa salvação, para amar a Deus acima de todas as coisas, para amar a Cristo e o seu Espírito, não apenas nos dias desta vida, mas no porvir. Tudo aquilo que precisamos saber acerca de seus atributos, suas obras, como Ele age, qual é sua vontade, está revelado na palavra. Tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, para a nossa edificação, para a nossa piedade, está nas Escrituras. Ela é, de fato, nossa regra de fé e de vida. Então, quando você se deparar diante de um assunto, antes de imaginar ou antes de tomar uma decisão,
Consulte a palavra, examine a Escritura, mas faça isso entregando-se aos cuidados dela, não duvidando, não discordando, não imaginando aquilo que Deus não revelou na palavra, mas entregando-se a ela. Ainda que seja doloroso em algum momento fazer isso, o benefício posterior é infinitamente maior e melhor do que a dor sofrida. Então, a palavra é nossa regra de fé e de vida. Paulo então diz: eu vos encomendo a palavra da graça, a palavra que é poderosa para nos edificar e nos transformar segundo a imagem de Cristo, não é? A palavra que é digna de inteira confiança, porque ela é de Deus. Os crentes podem confiar na palavra. Hoje, uma das grandes dificuldades que nós enfrentamos dentro da igreja é a falta de confiança dos crentes na Escritura. Todos nós abrimos a boca com muita rapidez e dizemos: a Bíblia é a palavra de Deus. Mas nós não pensamos no que significa dizer a Bíblia como a palavra de Deus. Todos nós dizemos que a Bíblia é inerrante, mas nós não paramos para discernir o significado e o alcance do termo inerrante. Todos nós dizemos que a Bíblia é suficiente para a nossa vida, mas nós não paramos para discernir o que significa suficiente. A Bíblia é suficiente para guiar a economia no seu trabalho. A Bíblia é suficiente para dirigir a educação dos seus filhos, o conteúdo escolar que os seus filhos veem. Você precisa pensar nisso, porque ou ela é suficiente ou ela é deficiente. E se nós dissermos que ela é suficiente, mas não nos entregarmos aos seus cuidados e à sua suficiência, então ou nós mentimos ou Deus mente. Paulo não encomendou os crentes de Éfeso a outro senão a palavra da graça, poderosa para nos edificar e digna de inteira confiança. Os crentes precisam confiar na palavra. E confiar na palavra implica proximidade com ela, implica ser guiado por ela. Não duvidar dela, mas de fato entender que Deus falou na sua palavra. Muitos crentes hoje, quando examinam temas sobre casamento, aborto, gravidez, e vários assuntos, até de cunho social, prisão, pena de morte, prisão perpétua, coisas dessa natureza, não examinam segundo a palavra, como se Deus tivesse esquecido de mensurar esses assuntos na Escritura. Ou como se por um lapso da memória divina Deus não soubesse o que aconteceria hoje. E então, por não saber, Ele também não prescreveu o que o seu povo deveria fazer no dia de hoje. Nós não podemos dizer que Deus ou se esqueceu ou falhou quando determinou os dias de nossa vida. Mas temos que, de fato, reconhecer que por causa de nosso pecado e nossa corrupção não é fácil confiar na palavra. Por isso que isso é um exercício da fé. Somente os crentes em Jesus Cristo confiam verdadeiramente na palavra, porque isso é um exercício de fé. Muitas pessoas até acham os textos bíblicos, especialmente os salmos, alguns provérbios, muito bonitos, lemas de vida, mas não creem ser a palavra, e aquilo não penetra ao coração, apenas, no máximo, dirige bons pensamentos. Paulo então diz, e ele encomenda os irmãos à palavra, porque ela é a palavra da graça, ou seja, é por meio dela que você conheceu o Evangelho, ou o Evangelho está em toda ela, a palavra. Ela é a palavra da fé. Você quer crescer na fé, você tem que crescer na palavra. Sem a palavra você não vai crescer na fé.
Sem a palavra, você não vai ser robusto na sua vida com o Senhor Jesus Cristo. Ela é a palavra da graça. Foi ela a palavra quem foi o instrumento que Deus usou para falar ao seu coração e te arrancar do lamaçal de pecado em que você estava. Foi ela a palavra que Deus usou. Ela é a palavra da justiça, ela comunica a justiça divina, não apenas para julgar os pecados, mas a justiça salvadora, quando essa justiça é atribuída, é dada ao crente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Muitos de nós, às vezes, têm dúvidas de nossa salvação, porque de fato nos reconhecemos injustos por conta de nossos pecados, e talvez uma razão seja esta: pouco conhecimento da palavra. Não lê a palavra, não estuda a palavra, então eles não ouvem Deus falando que em Jesus Cristo você já foi justificado. E então os corações ou são atemorizados ou são libertinos, mas sofrem por conta disso. Ela é a palavra da reconciliação, ela é a palavra da salvação. Paulo então encomenda os crentes à palavra da graça, a palavra de Cristo. A palavra a qual Paulo encomenda aqueles irmãos, e por isso ele faz o qualificativo, dizendo é a palavra da graça, ela vem de Deus e não dos homens. E o que torna a palavra de Deus poderosa e sempre vencedora é exatamente o seu autor. Por isso, quando nós nos lançamos contra a palavra, nós também nos lançamos contra o autor das Escrituras, o Senhor. E há um texto no livro dos Salmos, eu não me recordo agora, quando diz que de Deus ninguém zomba. Eu fico imaginando como é que um homem zomba de Deus Todo-Poderoso. Às vezes a gente acha que é o homem subir ao céu e passar o dedo na cara de Deus e tal. Não, é simples. Todas as vezes que você lê a Escritura e disser isso não é verdade, você está zombando de Deus e está dizendo, você é mentiroso. Nós não precisamos subir aos céus para zombar de Deus. É no nosso quarto, é na nossa casa, é no nosso viver diário, é no nosso trabalho. Podemos dizer que Ele é mentiroso quando nós nos recusamos a crer de fato e a amar a Sua palavra. Ela é a palavra da graça, não vem de homens, vem de Deus, é poderosa, é eternamente vencedora. Mas há também um segundo aspecto, quando Paulo encomenda os irmãos à palavra da graça. Os irmãos devem lembrar que o apóstolo João, mais ou menos 40 anos depois desse texto escrito, o apóstolo João, ele escrevendo o seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 1, João diz que Jesus Cristo era o Logos, a palavra, e que Jesus Cristo estava com Deus e Ele era Deus. Então, eu creio, não somente eu, mas todos os pregadores, em grande maioria os pastores reformados, creem que esse texto, essa expressão, a palavra da graça, ela é uma via de mão dupla, ou na verdade de mão única com duas vias, indo para o mesmo lugar. A expressão dirige-se ao texto bíblico escrito, mas a expressão também dirige-se à pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a palavra de Deus. E o que é interessante é porque Paulo, ele encomenda e recomenda os irmãos a palavra tanto falada, quanto a palavra viva, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele encomenda aos cuidados da pessoa de Jesus Cristo, que é então a palavra viva de Deus, a palavra encarnada de Deus. E o próprio Paulo, escrevendo aos Filipenses, na prisão, já em Roma, mais ou menos uns 4 anos depois do evento acontecido aqui, 3 anos e meio por aí, 4. Paulo, escrevendo então aos Filipenses, vai dizer que Jesus Cristo, a palavra encarnada, Ele é a imagem de um Deus que não se vê. E sendo Ele a imagem do Deus invisível, e sendo Deus, estando na terra para nos salvar, Paulo diz, Ele não usou e não agiu como Deus que era. Entretanto,
fazendo-se de servo, ele então morre na cruz para salvar pecadores. E agora, mais ou menos 4 anos antes desse texto escrito, Paulo encomenda os crentes de Éfeso aos cuidados do Deus que antes era invisível, mas se fez visível na pessoa de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Do Deus que antes era inacessível, porque ninguém poderia se aproximar dele por causa de seu poder, sua glória e santidade, porque seriam consumidos. Agora, este mesmo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, está entre os homens, para salvá-los, para socorrê-los, para ampará-los, para consolá-los. Então, Paulo encomenda os irmãos à pessoa de Cristo, ao Deus que decidiu desde os tempos eternos se fazer homem para nosso bem, ao Deus que desde os tempos eternos assumiu a incumbência de, sendo ele espírito perfeito, não tendo corpo como os homens, em determinado momento do seu próprio mundo criado, decidiu ter corpo como os homens. E com o muito e glorioso e sublime propósito de revelar-se aos seus eleitos, ao seu povo, aos seus salvos. Porque não era de seu desejo nem de seu prazer apenas poupar-nos das agruras do inferno, mas era de sua vontade, para seu deleite e prazer, ter comunhão e relacionamento conosco, na terra e no reino dos céus. Então Paulo encomenda aqueles irmãos ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus glorioso, ao Deus que se fez homem, ao Deus que desde toda a eternidade decidiu tomar a sua cruz e a minha cruz. E não apenas para me poupar das agruras infernais, mas para me receber em sua própria casa, para me fazer herdeiro juntamente com ele do reino dos céus e de todas as maravilhosas e gloriosas propriedades que Deus decidiu construir para ele mesmo, Jesus Cristo, e para todos os seus santos. Então Paulo encomenda os irmãos ao Senhor Jesus Cristo, e o mesmo faço eu. Encomendo-vos à palavra da graça, tanto falada quanto a palavra da graça encarnada, a pessoa de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo, então, explica aos irmãos o seu desejo com isso. Talvez todos nós pudéssemos pensar que é óbvio encomendar a igreja a Deus, Pai, Filho e Espírito, e a palavra de sua graça. Mas, na verdade, não é óbvio. É muito mais que isso. É exatamente o desejo de reencontrá-los no reino dos céus, no dia em que o Senhor ajuntar-nos para nunca mais nos separarmos. E então, naquele glorioso dia, desfrutarmos de comunhão perfeita e infindável. Então, o apóstolo diz: eu vos recomendo ao Senhor e a palavra de sua graça, ou da sua graça, que tem poder para vos edificar. De fato, tanto o Senhor Jesus Cristo, quanto a palavra verbal dele, Cristo, é poderosa para nos edificar na fé e no Santo Espírito. O apóstolo João, escrevendo o seu evangelho, como já disse, mais ou menos 40 anos depois desse texto e desse episódio, João nos diz no capítulo de número 13, no capítulo 16, que o Espírito Santo nos ensinaria toda a verdade. E o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, 2 anos depois deste ocorrido, no capítulo de número 4, então diz que pela palavra e pelo Espírito nós seríamos construídos como um edifício ou como uma pessoa, tomando a figura de um corpo, cresceríamos segundo a estatura, a imagem
do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, o seu desejo, quando encomenda os irmãos a Deus, Pai, Filho e Espírito e a palavra, não é um desejo óbvio, mas é de fato uma recomendação sincera de um pastor que deseja o crescimento e a edificação da igreja naquilo que não pode ser modificado, destruído ou alterado, que é exatamente a palavra, a edificação da fé e na pessoa do Espírito. Perceba que quando Paulo diz que a palavra, tanto falada quanto encarnada, o próprio Senhor Jesus Cristo, é poderosa para nos edificar na fé e no Espírito, o apóstolo Paulo, creio eu, e faço essa suposição, e faço isso porque é meu desejo para com os irmãos. O apóstolo Paulo está lembrando das palavras de Cristo, quando ele disse aos apóstolos, assegurando, dizendo-lhes o seguinte, que a igreja jamais sucumbiria às tentações e às atividades de Satanás. Cristo disse, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E então, quando Paulo encomenda os irmãos ao Senhor e à palavra de sua graça, e diz que há poder na palavra e na ação de Cristo para nos edificar na fé e na pessoa do Espírito, Paulo está dizendo a mim e a você de forma particular, àquele que é a igreja de Jesus Cristo, Paulo diz, a você que é edificado em Cristo, não há como Satanás destruir sua fé. Ele vai tentar, ele pode trazer arranhões à sua porta, mas não pode pôr a porta abaixo. Porque o Senhor Jesus Cristo assegurou aos apóstolos e a mim e a você, que a igreja por ele edificada nunca sucumbiria às tentações, aos ataques e às atividades de Satanás. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E então, pensando nisso, o apóstolo encomenda os irmãos ao Senhor e a palavra da sua graça e revela-lhes o desejo de seu coração e diz, o meu desejo é que você, sendo edificado nas Escrituras e na pessoa de Cristo, grande segurança você goza na terra e, logicamente, nos céus. Porque, ainda que Satanás, com seus demônios, e ainda que os homens maus intentem derrubar, eles não alcançarão tal tipo de êxito, eles não conseguirão destruí-los. Isso é uma verdade preciosíssima, de um conforto e de um consolo inimaginável, saber que Deus, na pessoa de Cristo, edifica a igreja na face da terra, a noiva do Senhor, mas edifica cada um dos seus eleitos, de tal sorte que, ainda que todo o inferno se lance contra nós, não poderá nos causar dano de modo mortal ou decisivo, mas apenas danos parciais, como que arranhões numa pintura de uma porta nova. Por isso que Lutero, quando, pensando sobre essa verdade, escreveu o hino Castelo Forte, ele disse que ainda que Satanás se levantasse, e ainda que nós perdêssemos bens desta terra, quem de fato havia perdido era o próprio Satanás, porque aquele que nos edificou em fundamentos eternos e não em coisas temporárias. Então, o apóstolo deseja que aqueles irmãos sejam edificados na fé e na pessoa do Espírito. É bem verdade, no texto não há a pessoa do Espírito, porém, todas as vezes que a obra da edificação é citada na Escritura, a pessoa do Espírito está ali implícita. O Espírito é quem edifica a igreja, é quem fala através da palavra ao coração dos crentes.
O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, disse que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, e quando há dúvidas em nosso coração, o Espírito testifica ao nosso coração de que nós somos filhos de Deus. E se você observar, você nunca ouviu uma voz extraterra dizendo: tu és filho de Deus. Mas se você for verdadeiro e honesto, perceberá que o Espírito nunca deixou de lhe comunicar isso pelas páginas da Escritura. Então, o desejo de Paulo é que a igreja fosse edificada na fé e na pessoa do Espírito, tivesse um relacionamento cada vez mais precioso com o Espírito e com a palavra. E desta feita, então, como disse Pedro, ainda que Satanás, como um leão, andando em derredor, rugindo, nada pode nos fazer em termos de mal decisivo, porque a igreja não sucumbirá às tentativas do inferno. Paulo então diz aos irmãos de Éfeso, encomendando-os, a palavra de sua graça ao Senhor, que tem poder para edificar. Então Paulo diz que a palavra é poderosa para nos conduzir à glória. E os irmãos precisam lembrar que nós estamos de passagem na terra. Nós somos peregrinos, e quem é de fato que pode nos conduzir nesta jornada extremamente perigosa da terra aos céus? Então, é a pessoa do Espírito pela palavra. Ele é o fiel condutor. Deus, quando designou que seu Espírito habitasse no coração do crente a fim de selá-lo para a glória, não foi para que ele, por um acaso, olhando as cartas, se esquecesse de selar uma verdadeira. Não, pelo contrário. O selo do Espírito não é para que Deus veja que eu sou um crente, porque isso seria enxergar uma deficiência em sua onisciência. Mas é para que nunca me falte um condutor, um guia, um edificador, para que nunca me falte certeza de redenção na minha jornada da terra aos céus. Então, você precisa observar esta gloriosa verdade. Você está a caminho dos céus, está de passagem na terra, e o Espírito de Deus te selou. Então, você precisa crescer neste selo, e dia após dia ter grande e preciosa comunhão com este selo, que é o Espírito Santo, E fazendo isso pela sua palavra, pelo estudo diário, oração, buscando uma vida de santidade, crescendo no seu relacionamento com o Senhor. E dia a dia o Senhor nos confirma que somos dele. Por fim, o texto então nos diz que o desejo de Paulo era, ao recomendar os irmãos ao Senhor e à palavra de sua graça, que tem poder para nos edificar na jornada, também tem poder para nos dar herança entre os que são santificados. Os crentes não podem jamais se esquecer de que está preparada para eles uma herança gloriosa. Você pode visitar o lugar mais bonito da face da terra. Todo o esplendor, toda a beleza, toda a calmaria, todo tipo de despertamento de sensações e emoções será ainda infinitamente menor do que aquilo que você vai experimentar no reino dos céus. A sua herança é uma herança gloriosa, é uma herança que é dada pelo Senhor. Ela não é alcançada pelas obras. Você pode ser a melhor das criaturas. Sem Jesus Cristo, não gozará dessa herança. Sem confessar Jesus como Salvador, não receberá essa herança. Veja que Paulo diz que essa herança é dada entre os que são santificados. Ainda que os homens tentem buscar os céus, nunca o alcançarão, porque somente o Senhor é quem tem o poder de dá-lo, de entregá-lo aos seus escolhidos. Então Paulo fala da herança, a nossa vida eterna,
com o Senhor, a gloriosa e eterna morada com Cristo no reino dos céus. Morada essa que não é obtida, mas é alcançada pela fé e não pelas obras. Quando Paulo usa o verbo dar herança, ele nos lembra da cruz. Lembre-se, a herança te foi dada pela morte do possuidor, o próprio Senhor Jesus Cristo. O custo da sua vida eterna é exatamente o custo da encarnação, da humilhação e da morte do Deus Todo-Poderoso na segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus Cristo. Então, custou a ele um alto e precioso valor, e isso lhe foi dado. Por isso que você não pode jamais passar um dia sequer nesta terra sem lembrar dessa herança. Seria uma forma de desdenhar da cruz de Cristo, passar um dia sequer nesta terra sem desejar o reino dos céus. Ela nos foi dada por meio de sua morte, por meio então de seu sacrifício. E então, concluindo, Paulo diz que ela foi dada aos santos, aos que são santificados. Essa última expressão, aos que são santificados, ela conecta-se aos primeiros versículos dessa perícope, dessa passagem, quando Paulo fala dos lobos que se introduzirão na igreja. Irmãos, eu finalizo, como fiz diversas vezes ao longo desses 2 anos, advertindo-os: não se contente em ser membro dessa igreja, porque dura decepção você obterá no dia de sua morte. Você precisa, com todas as forças da sua alma, desejar ardentemente pertencer a Jesus Cristo. Somente a Ele. Porque o texto é claro, a herança será dada aos que são santificados. Observe que o verbo está na passiva, é uma ação. Os que já foram consagrados, separados. Não é aqueles que trabalham para isto. É nosso dever nos santificar, é verdade. É um outro assunto. A santificação ativa é um outro assunto, que não diz respeito à salvação, mas sim ao meu progresso na fé e desenvolvimento de minha salvação. Mas o texto não trata disso. O texto está tratando da santificação passiva, aquela que é sofrida. Aquela que é sofrida. Aquela que é realizada por Jesus Cristo, pelo Espírito, pelo Deus Pai, através da palavra, na vida de alguém. E você precisa ter certeza de que você está entre os santificados. Porque assim como era o desejo de Paulo de reencontrar aqueles irmãos, quando ele mesmo diz, talvez não os visse novamente, assim como era o desejo de Paulo reencontrá-los no reino dos céus, também é meu desejo de revê-los, se não nesta terra, mas principalmente no reino dos céus, porque de fato, de lá, não há ninguém que possa nos separar. E então eu vos encomendo ao Senhor e à palavra de sua graça, que é poderosa para vos edificar e vos dar herança entre os santos. Que o Senhor então vos abençoe. Vamos ficar de pé, vamos orar.